Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar tudo que eu produzi em um mês de impressora 3D. Então tudo que eu imprimi tá aqui atrás, a maioria deles. Muita coisa legal que eu vou estar mostrando para vocês também terem uma ideia do que vocês podem, tá imprimindo aí assim que vocês adquirirem aí a sua impressora 3D. Então vamos começar aí a mostrar tudo de legal que eu fiz em 30 dias. Então, pessoal, é chaveiro para todos os gostos, né? A gente fez aí vários chaveiros muito interessantes, né? Fáceis aí, variação de cores muito interessante, né? A gente tem aí, por exemplo, aqui para academia, esses chaveirozinhos aqui, potezinhos de pílula que dá para abrir essa rosquinha, né? E você colocar aí bala, chiclete ou até mesmo remédio. A gente tem nessas variações de cores que eu fiz, né? Muito bonita essa cor azul. Olha como que ela ficou, um azul mais fosco, né? Tem esse verde também, o amarelo aí, o rosa, né? Então essas correntinhas também de canoa, muito legal. Dá para fazer com chaveiro normal também. E aí seguindo aí, né? A parte da academia, a variação aí preta e a variação rosa. Com a nomenclatura aí do peso, muito legal, né? Esse peso aqui. A gente tem mais esse outro aqui. Inclusive esse modelo aqui, ó, dá para personalizar com o nome, tá? Dá para colocar com o nome, cores diferentes. Esse peso aqui também dá para, né? Eles são três partes. Na verdade, você imprime primeiro o ferrinho, depois essas travazinhas de dentro, depois os pesos vermelhos aqui, ó. E depois a parte amarela. Então ela tem várias partes de montagem. Esse chaveiro aqui, ó, ele é mais trabalhoso, mas olha para você ver como que ele é legal. Vou tirar ele aqui pra gente ver ele com mais detalhe. Então olha lá, ele gira. Cara, chaveirinho muito legal. Dá para misturar várias cores, por exemplo, vermelho, verde, azul. Você faz uma variação de cor muito legal nesse chaveiro aqui, né? Acho que ele muito interessante, chaveiro, né, daquela barra de peso. Olha que legal ele. Esse aqui já tem uma purga maior, né? A gente vai ter um consumo maior, mas vale muito a pena, tem bastante destaque, né? Esse aqui é bem legal também. A gente tem esse aqui também que já é mais, o tamanho é bem grande, né? Ele é dos dois lados. Acaba que o acabamento de cá fica um pouco melhor, né? Mas dá para fazer os dois lados, muito legal. Essa garrafinha também, o shape, né? Então ela bem legal, essa rosca sai, e aí você tem o pesozinho que você coloca dentro. Ela faz com esse tipo de chaveiro, né? De corrente. Eu acho que essa aqui também, talvez, não sei se daria a correntinha de canoa, né? Mas eu optei por essa aqui. E a gente tem também aqui a luva de boxe, legal também. Essa já usa torre, uma torrezinha que fica aqui nessa parte cá, mas ele é bem rápido de fazer também. Dependendo da quantidade aí, você vai gastar pouco material, mas é bem legal esse tipo de chaveiro aqui, ó, né? Para o pessoal que luta, academia. Eu fiz duas cores, o rosa também. E esses aqui sensitivos, né? Muito legal esse chaveirinho aqui, ó. Esse chaveirinho, ele tem essa, né? Ele é gostoso de colocar na mão, de sentir. Acho que a versão dele grande também para psicólogos, pediatras, né? Você usa às vezes só ele como brinquedo mesmo. Aqui já é o chaveiro, mas cara, ficou muito legal mesmo esse aqui. Fiz em duas cores, Brasil. Eu tenho esse outro também, muito legal. Esse chaveiro eu acabei optando fazer de uma cor, porque se eu fosse mudar as cores internas ia ter muita purga. Então nesse caso, esse tipo de chaveiro assim, ó, é interessante usar um filamento tricolor, duas cores, porque aí você não tem perda de material, não tem purga, e o tempo de impressão é muito mais rápido. Se você tentar colocar cores diferentes nesse tipo de chaveiro aqui, você realmente vai perder muito material pela purga, a troca, né, de filamento. Eu acho que não compensa. Então eu acabei fazendo ele vermelho para testar, mas ele ficaria incrível realmente com um filamento tricolor, tá?
bem satisfatório também pegar ele aqui assim, ó. Acho que ele também para pediatras, né, é muito legal isso aqui. Serve também como um brinquedo sensitivo, ó, sensorial que fala, né? Brinquedo sensorial. Grande sucesso aqui também as raposinhas. Eu tenho ela na cor hoje amarela e laranja. Eu acho que a laranja fica mais original, né? Mas eu fiz ela amarelinha. Essa aqui demora bastante para fazer na Bambu Lab. É em torno aí de 6 a 8 horas, uma média de 6 raposinhas. Só que o interessante é fazer várias, né? Porque senão você perde muito material e fica o custo maior. Tem essas rebarbinhas aqui também que eu tive dificuldade de tirar, né? Que é a brim, que eu acabei colocando para ela não soltar. Mas é uma gracinha essa raposinha. Olha para vocês verem aí, ó. É um chaveiro muito legal. E a gente tem a versão guaxinim também. Deixa eu mostrar para vocês aqui o guaxinim. É o guaxinim. Olha que gracinha esse guaxinim aqui, ó. Tá vendo? Ele usa 3 cores. Também demora bastante, até porque o rabozinho dele tem uma mudança de cor aqui, de filamento, que é bravo, né? Então você imagina, olha só, por dentro é cinza, mas você vê que a parte de trás aqui tem o preto, então a troca, esse rostinho também demora bastante para fazer, mas vale a pena. Você cobra um pouco mais caro, mas a qualidade também do chaveiro é outro nível, né, cara? Olha para você ver. Esse aqui já é um chaveiro articulado, né, que tem bastante sucesso também. Eu tenho agora os polvozinhos também, o pessoal conhece bastante o polvozinho. Esse polvo aqui eu tive inicialmente muito problema para imprimir ele, por causa talvez da aderência da plate, né, que é a base, né? Acabou que cobrinho, resolvi, então eu parei de ter problemas. E esse polvozinho eu acho que tricola também ficaria incrível, viu? Filamento tricola. Então hoje eu tenho ele nessas duas cores. Tá um pouquinho vazio aqui porque eu acabei passando alguns para o expositor. A gente tem aqui o rosa. As estrelinhas também, elas são articuladas. Essas aqui vale a pena você encher a plate toda para você ter um melhor aproveitamento. Até porque ele vai gastar mesmo mais a troca de filamento no final, tá vendo? Que é onde que tem aqui o branco e o preto para fazer os detalhezinhos finais. Mas ela, no geral, ela é toda na cor única, né? E eu usei uma brim também externa aqui para ela não descolar facilmente, né? Tem dessas duas cores, pretendo depois fazer mais. Ainda na parte de articulados, essas cobrinhas são muito legais, cara. Elas são rápidas de fazer e o legal é que você faz os olhos separados, então você tem uma perda muito, quase nula de material. Tá vendo? Você faz ela todinha primeiro e depois só cola os olhozinhos dela, mas ela é muito legal para você. Acho que a criançada, enfim, adolescente, vão adorar esse tipo de chaveiro aqui, ó. É muito legal. Eu fiz em várias cores: laranja, rosa, verde, amarelo. Tinha a pretinha que acabou, mas eu fiz a preta também. Essa aqui também promete muito aí na Copa, né? A girobol ou chaveiro giratório. Cara, esse chaveiro é muito legal. Eu acho que eu não vou conseguir girar aqui com muita precisão, mas olha que legal. Olha pra você ver a fluidez dele, né? Muito legal mesmo. Eu tenho algumas versões com essa parte externa diferente. Essa aqui tá mais verde, o azul e o amarelo predominante por dentro. A mesma coisa aqui dentro. A bandeirinha do Brasil, olha como ficou legal. E esse chaveiro ele é mais trabalhoso de fazer, porque eles são 3 etapas. Ele tem a argola, que é esse arco exterior aqui de fora, o primeiro. Depois você tem esse outro que você faz e depois a bolinha. Então são bem mais demorados. É um chaveiro que vai ter um custo-benefício mais atrativo, porque vai ser mais caro pelo custo também e por ele girar, né? Então eu tenho ele de outras variações aqui também. Essa aqui já é com 3 faixas, né? Lá, 3 faixas. Essa primeira que eu mudei aqui já é mais amarela, lá com a variação. Eu tenho um outro dele aqui também. Esse aqui já foi uma tentativa minha de criar uma coisa própria, né? Então acabou ficando uma florzinha Brasil, né? Para quem talvez não queira a bandeira,
Mas olha lá como é que eu fiz a variação de cores, né? Giratório também. Eu acho que tem um outro modelo que eu fiz aqui que é diferente. É esse aqui, ó. Tá bem no fundo aqui, mas olha lá como que eu fiz esse aqui. Verde e amarelo, mas a bolinha branca de futebol com o símbolo aí, né? Tentando imitar a bandeira do Brasil. Embora o outro é mais legal, né? Mas esse aqui é diferente, ó. Pra quem às vezes não quer uma bandeira, quer levar uma coisa brasileira mais um pouco abstrato, né? Diferente. É legal. Esse eu tentei misturar essas cores assim para tentar fazer uma variação, né? Eu tenho aqui também a tacinha, muito legal ela. Ela dá até para ver os continentes, né? Lá o Brasil, essa América do Sul, América do Norte, a África, a Europa, né? O nome aqui não saiu tão perfeito porque é miniatura, é complicado, né? Bandeirinha também, bandeirinha redonda. Ela só tem de um lado, né? Mas talvez você pode fazer os dois e colar. Acho que fica legal também. Quem quiser vender um pouquinho mais caro, mas você pode, por exemplo, colar duas dessa aqui. É a mesma coisa que essa aqui já é legal, que ela já tem uma camadinha diferente, ó lá. Tá vendo, ó? Mas ela também é só de um lado. Olha lá. Os chaveirinhos iPhone que eu achei bem legal. Hoje eu tenho aqui dourado e rosa, mas dá para fazer outras cores. Ele gasta 3 cores, tá vendo? Para quem é fã aí da marca. Esse chaveirinho é muito legal, que esse chaveirinho aqui é um suporte de smartphone. Então você coloca o smartphone aqui. Eu consegui fazer 8 dele numa base só, então é muito legal. Você pode misturar cores aí, eu acho que fica bem interessante. Eu fiz dessas duas cores aqui para testar, mas cara, muito legal esse chaveirozinho aqui para suporte, né? Os mais simplesinhos são os mais baratinhos, coraçãozinho de crochê, a patinha. Aí é legal que você pode fazer de várias cores, né? Onde está o azul, um rosa, um vermelho, ou mudar a cor branca para outra cor. É um chaveirinho mais simples, mas cara, para quem gosta de pet aí, né? Tem esse outro também de pet, eu fiz no amarelo, mas cara, o rosa fica lindo também. A minha filha, eu dei um desse para minha filha, ela pintou ele todo de rosa com aquela canetinha acrylex, ficou linda. Embora dá pra gente fazer umas cores mais legal. Imagina uma tricolor aqui, um cromado, uma cor dourada, ia ficar muito legal. Os barquinhos de papel, eu fiz duas cores também. É bem rápido de fazer, gasta pouco material, é uma cor só, então você não vai ter perdas. A gente tem aí o Creeper do Minecraft. Temos aí também somente a versão dele da cabeça, né? A TNT pequenininha, mas dá para fazer ela maior também, né? Esse aqui é do Mario, cara, muito legal esse. Esse doideira, é um chaveiro mais pesado, gasta mais material, mas quem tem a MS, eu acho interessante que você pode fazer a parte amarela primeiro e depois imprimir a parte branca. Isso vai ter uma economia tremenda na hora da impressão. Muito bom mesmo imprimir separado. E olha que legal esse acabamento, cara, muito grande, ele é legal demais. O chaveirinho do dinossauro do Google, geralmente ele é preto, né? Eu fiz ele verde só porque lembra o dinossauro, a gente pensa mais verde. Esse chaveirinho é muito rápido de fazer e olha o acabamento dele como ficou legal. Esse chaveirinho, olha que legal ele. É um chaveirinho, cara, simples, mas cara, para quem curte aí, ó, galera da TI aí principalmente, ó, que chaveirinho legal. Dá para fazer de várias cores. Agora a gente tem os cliques, os chaveiros cliques, que esse é gostoso, cara. Esse, olha aqui, é um queijo, mas aqui, ó, ele é um botãozinho. É gostoso, cara, é muito viciante isso aqui. Vou pegar ele aqui, ó. Vamos ver ele mais de perto aqui. Olha que legal. Aí ele tem uma tecla mecânica aqui, daqueles teclados mecânicos. Tem a versão coração também, né? Chaveirinho coração aí para as moças aí, ou para quem gosta de coração, né? Então tem esses modelos aqui. E agora vamos ver aqui mais uma coisa pra gente fechar aí.
Começando aqui pelo meu primeiro projeto da minha vida, que eu fiz o meu primeiro vídeo do canal, que foi o barquinho separado aí. Vocês estão vendo que tem aí um bloquinho aí com perninha e mãozinha, que foi o cocô, né, a purga, que eu acabei fazendo ele de uma impressão, que foi essa debaixo do suporte aí do barquinho, que na verdade foi uma bolinha que deu errado, eu acabei aproveitando para fazer esse suportezinho aí. Esse barquinho foi meus filhos que pintou, então ficou muito legal. Olha o barquinho, meu primeiro barquinho, é o primeiro vídeo do canal aqui. E aí eu coloquei esses itens aí, ó, só pra mostrar pra galera aí, ó. Olha que legal que ficou o barquinho aí. Pra você aí que tá adquirindo a sua primeira impressora, já imprime ele, que ele é rapidinho pra fazer. E já testa pra ver se tá tudo certo. Sucesso na internet, tralaleiro, tralalá. Esse demora demais pra fazer, talvez eu não faria ele de novo. Ele gasta muita purga. Eu fiz 6 dele, ele demorou umas 10 horas para fazer, bem demorado. Já tem aqui um brinquedo articulado, que é a esfera articulada. Fiz para testar na cor rosa, mas ele tricola, fica maravilhoso. O dragão aí também articulado, incrível, na cor única, fiz também. Cara, esse dragão ficou muito legal mesmo. Tá aqui, né? Tem os cubinhos aí infinitos, tanto a versão tamanho normal, que é igual esse azul aí, a versão pequenininha, muito legal ele. Dá para fazer purga desse, eu posso mostrar para vocês num vídeo futuro aí, quem quiser comenta aí que a gente prepara um vídeo. Esse suporte aqui é para enrolar cabo de celular, né? Vou estar mostrando para vocês aí no vídeo aí que tá passando aí. Esse tipo aqui é um modelo grande para você pegar uma quantidade de, vamos dizer, né? Cabo maior, só para vocês entenderem o que eu tô falando. É isso aí, ó, né? Você enrola o seu cabinho, cara, isso não estraga não estraga mesmo, ele é bom para imprimir e muito duradouro, tá? No mais aí o suporte celular também eu achei isso muito legal. Eu fiz de duas cores mais neutras, preto e o verde militar, né? Esse preto aqui é o filamento que eu usei da Volt. Esse filamento aqui eu já utilizei da Triad, que é uma empresa aqui da minha cidade, né? E olha o mais legal que eu deixei por último aqui, ó. Zarro. Mas vem cá, tem um arsenal aqui, né? Olha a quantidade, 12, mas tá na caixa, é isso mesmo. Eu coloquei na caixa para vender como se fosse um brinquedo. Olha que legal. Então, também vou passar esse vídeo aí para vocês verem, né? Estão vendo aí. Mas eu fiz uma caixinha. Então a pessoa já compra, ele já vai na caixinha. Ele já vai com o próprio bastãozinho. Olha que legal. É igualzinho aí, né? Olha que legal. Esse brinquedinho aí, né? Show de bola. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo aí pro canal mostrando tudo que eu fiz em um mês. Claro que não deu para colocar tudo, mas isso equivale a mais ou menos uns 90%. Praticamente a impressora trabalhando todos os dias, uma média aí de 16 a 20 horas, né? Eu tentei colocar num horário onde eu conseguiria virar no outro dia, tipo, tá acordando cedo, já tirava e já mandavam imprimir outros produtos, cara. Então deu muito trabalho, né? E eu vou estar falando dessa experiência para vocês nos próximos vídeos do canal. Então não deixa de seguir o canal aí do Torrando 3D, né? Onde eu mostro a minha jornada, meu aprendizado, que eu tô aí iniciando aí também na impressão 3D para inspirar você também, sei lá? Então fica aí meu abraço e até os próximos vídeos. Valeu!